Graça e paz, meus amados, boa noite. Estamos aqui juntos nesse momento para conversarmos um pouco a respeito da palavra do Senhor. Vivemos esse tempo de comunhão, esse tempo de crescimento, de aprendizado. E eu gostaria de a gente compartilhar com os irmãos algumas coisas nesta noite. Você vai localizar a sua Bíblia aí, pode encontrar um texto conhecido, nós iremos utilizá-lo, que é Romanos capítulo 12. A gente vai falar sobre esse texto daqui a pouco. E vamos orar. Primeiro, vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele direção do Espírito Santo do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos entender a palavra que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esta noite de terça-feira, um momento muito especial para estarmos conversando com os nossos irmãos, compartilhando do amor de Deus, entendendo toda esse processo da transformação de Deus na nossa vida, e que o Senhor possa, Pai, nesta noite nos mostrar, nos ensinar pela Tua palavra, nos dar esse entendimento perfeito, Pai. Precisamos do Senhor, nos dê a Tua graça, que a misericórdia do Senhor possa cercar-nos, que a presença e o poder de Jesus esteja com todas as pessoas que já estão aqui sintonizados, com todos que ainda vão chegar, que todos nós sejamos alcançados pela graça do Senhor Jesus nesta noite. Traz o socorro presente em toda tribulação para cada um dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, colocando cada vida agora diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, vamos ler o texto da palavra de Deus. Eu li o texto hoje, na verdade ele é um conto, a gente não sabe o que tem de verdade dele. Ele me ajudou a entender esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos também, e tenho certeza que pode ajudar você também. Bem, vamos lá, Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos. O que eles dizem aí? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a minha versão traz aqui a palavra, o culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam, nós vamos enfatizar aqui daqui a pouco sobre esse processo da transformação que Jesus faz em nossa vida. Mas antes de falarmos sobre essa transformação que Jesus opera em nós, o texto Paulo começa falando no sentido de que nós entendamos esse processo de culto ao Senhor. Como é esse culto que nós prestamos ao Senhor? A gente está vivendo aqui esse tempo dessa pandemia, desse isolamento. Como que funciona então essa questão de culto? Se a gente não está reunindo
O que é esse culto mesmo? Então, quer dizer que nós não estamos cultuando ao Senhor? E é isso aqui que Paulo explica para a gente a respeito disso. Primeiramente, lembrar aos irmãos que nesse texto, Paulo está apresentando algumas aplicações práticas daquilo que ele havia ensinado do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Capítulo 12 em diante, ele entra aqui agora na questão prática, a aplicabilidade daquilo que ele ensinou, dos conceitos teológicos, daquilo que ele havia ensinado antes. Agora ele traz a parte prática, a aplicabilidade de tudo isso. Segundo Paulo, a fé sincera e verdadeira em Jesus, ela vai se manifestar através da nossa obediência amorosa à palavra de Deus. Uma obediência que ela se fundamenta no amor que nós temos a Deus, e não simplesmente em um fardo que nós trazemos sobre nós, que nos obriga a obedecer a palavra. E o que ele está nos chamando a atenção é a questão desse amor que nós temos ao Senhor e à sua palavra. Paulo nos chama a atenção para algumas coisas importantes aqui. Primeira delas, lembrarmos que Jesus foi o último e suficiente sacrifício. Ele fala a respeito de oferecer ou apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, através do culto racional, do culto espiritual. Vejam que Jesus, quando ele veio, ele se torna então o nosso sacrifício eterno. A partir de Jesus, a expiação do pecado não se dá mais através do sacrifício de animais, através de oferendas ou ofertas de animais, de alimentos ou outras coisas, porque Jesus foi o último e suficiente sacrifício. Ele pagou por mim, pagou por você, pelo nosso pecado diante da lei de Deus, que exigia então esse sacrifício pelo pecado. E através desta ação de Jesus, ele traz então para nós esse acesso livre à presença do Pai. Por quê? Porque o pecado, a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos distancia, o pecado produz separação. Para a expiação desse pecado, fazia-se esses sacrifícios. Jesus vem e a palavra de Deus nos diz que ele se fez então um sacrifício, concedendo agora esse livre acesso ao Pai. Esse livre acesso que nos era impedido sem que houvesse essa oferta desse sacrifício, passando ali pelo sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Agora, como que isso funciona então a partir da vida de Jesus? A partir da vida de Jesus, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo, que é o corpo humano. Nosso corpo, meu corpo, seu corpo. Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, não é o templo, o local, não é Jerusalém como os judeus criam, que Jesus disse que não é em Jerusalém, nem Judéia, nem Samaria que se deve adorar. Deus está à procura de adoradores que adorem o Espírito e verdade. É isso que ele ensinou. Agora vejam que o corpo humano agora, a oferta do nosso corpo, somos nós. O sacrifício agora, a oferta agora
é o nosso corpo. Paulo diz aqui: ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Vejam que quando os animais eram entregues ao sumo sacerdote, ele tinha que matar aquele animal, espargir o sangue dele, derramar o sangue dele sobre o altar, para que ele pudesse então ter esse acesso livre. O que nós vemos aqui Paulo nos ensinando é que a partir da vinda de Jesus, não há necessidade de uma oferta morta. O sacrifício que Deus quer, a oferta que Deus quer, ela é viva. Sou eu e você. Deus é um Deus de vivos. Ele quer a nossa vida. Ele nos oferece então esse privilégio de ofertar o nosso corpo como sacrifício vivo a Ele. O sacerdote entrava no Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos era o lugar onde ele então oferecia aquele sacrifício pelo pecado. O Santo dos Santos hoje não é um lugar dentro do templo separado que só o sumo sacerdote pode entrar. O Santo dos Santos hoje é o seu coração, é o meu coração, é a minha vida. O Santo dos Santos hoje é o lugar onde habita o Espírito Santo em mim. Veja que quando o sumo sacerdote entrava ali para oferecer aquele sacrifício, era entre ele e Deus, o Espírito de Deus manifestava, era eles ali, e agora o Senhor nos dá este privilégio, esta oportunidade de, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito Santo ele entra em nós, faz habitação em nós, faz morada em nós. Nós nos tornamos então o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, o nosso coração agora é esse lugar santo. Então, Paulo ele traz então nesse texto esse conjunto de ensinamentos aqui para nos mostrar que nós estamos agora oferecendo ao Senhor um culto que é espiritual, porque todo o processo dele é um processo espiritual. Interessante que essa palavra que Paulo usa aqui em Romanos capítulo 12, apresenteis os vossos corpos, é uma palavra grega que é utilizada também lá na transfiguração. É a mesma palavra que foi utilizada lá no momento da transfiguração. Então, quando nós olhamos aqui essa apresentação, esta oferta, nós então vamos encontrar aqui essa manifestação, as virtudes proporcionadas pela ação do Espírito Santo na vida dos cristãos que são sinceros. E aí Paulo traça agora aqui um paralelo. Ele diz aqui o seguinte, que o culto que o cristão oferece ao Senhor é um culto completamente diferente daquele culto cerimonial. Porque o culto cerimonial que era prestado no templo ali em Jerusalém era muita formalidade, era muito formal. Agora, quando o cristão ele passa a ter esse encontro com Cristo, é o Espírito Santo que agora que define essas situações na vida dele e sustenta a vida dele. Então agora o culto cristão passa a ser uma atitude pessoal, uma atitude diária nossa de entrega, de devoção, de entrega ao serviço do Senhor. Ele se torna aqui um culto espiritual, outras versões trazem a palavra racional. É um culto que ele tem entendimento e que ele tem um significado. Não é tão somente
o estar em lugar, é estar com alguém que vive em nós, no nosso coração. O que gera diferença no culto que nós prestamos ao Senhor e o torna espiritual é a presença de Jesus em nós. E se nós somos esse templo onde esse culto é oferecido, esse culto pode ser oferecido na reunião presencial, no templo, mas ele pode ser oferecido também na sua casa, através da sua devoção diária, através da sua adoração diária, através da sua oração, através das várias atividades do aprendizado da palavra de Deus, o crescimento em Cristo, o testemunho da palavra do Senhor. Tem muitas outras formas de você então prestar também este culto agradável ao Senhor, este culto espiritual ao Senhor. Aí Paulo continua dizendo então no versículo 2 que o cristão, para ele viver uma vida que agrada ao Senhor, ele não deve tomar a forma do sistema deste mundo, ele não deve viver conforme os padrões deste mundo. Os padrões desse mundo têm uma concepção de sucesso e de glória, de maldade, de corrupções. Então esse é o sistema do mundo que nós vivemos nele. Então o que Paulo diz é que nosso padrão de vida não pode ser moldado pelo padrão do mundo. Não vos conformeis, não tomeis a forma, não amoldeis, não tome a forma deste mundo. É preciso que você passe por essa transformação. Uma transformação que vai mudar a sua vida completamente. Uma transformação que Jesus nos ensina como vivê-la através da sua vida. É preciso que nós então entendamos isso e vivamos esse novo tempo de vida com o Senhor, oferecendo a Ele um culto vivo que é a nossa própria vida, oferecendo a Ele a nossa vida como expressão de gratidão, de adoração ao Senhor, e vivendo com Jesus uma nova vida todos os momentos, deixando que o Espírito Santo faça morada em nosso coração, para que Ele faça morada na nossa casa, no nosso dia a dia. Então Paulo diz aqui que nós precisamos passar então por esse processo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mente transformada. A nossa mente precisa passar por um processo de transformação, se nós queremos realmente adquirir essa nova forma de vida e de culto ao Senhor. Se nós queremos ter a nossa vida no altar do Senhor, nós temos que passar por uma transformação de mente, meus queridos. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles definem aquilo que nós queremos e fazemos. Tudo começa no nosso pensamento. O pecado, ele começa na mente. A partir da nosso desejo carnal, ele se concretiza. E o diabo sabe disso. O que ele faz? Ele cria situações no dia a dia para que a nossa mente seja ocupada por outras coisas. Nossa mente seja ocupada por maus pensamentos, seja ocupada por atividades desnecessárias, por aborrecimentos, por situações que nos trazem tristeza, angústia, e aquilo fica remoendo dentro da nossa mente o tempo todo. Enquanto isso acontece, nós estamos perdendo o privilégio da bênção e da graça do Senhor. Então a nossa mente é o maior campo de batalha que nós temos diante de nós.
porque na nossa mente tudo acontece ali. E a partir dali, aquilo irradia para as nossas atividades. Transformamos em ação aquilo que nós pensamos. Nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Então, por isso que Paulo diz que essa transformação passa pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Então, é preciso que você experimente essa transformação na sua vida. Se você realmente quer vivenciar um novo tempo de vida, passe pela transformação da vossa mente. Se isso significar você quer abrir mão de alguma coisa, abra mão daquilo que for necessário. Abra mão daquilo que for preciso, que o Senhor te mostrar que precisa ser mudado na sua vida, mude. Vale a pena. Porque alguns dias eu vou falar sobre a questão aqui, da questão da nossa mente dentro do contexto do moral, do sexual, algumas coisas assim que a gente vai abordar com vocês daqui a alguns dias. Porque, meus irmãos, o que nós temos visto de pessoas deixando-se seduzir por pornografias e outras coisas por causa da mente contaminada, isso tem gerado destruição de famílias inteiras. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria que hoje você pensasse comigo sobre essa transformação que você precisa passar na sua vida. Tem é um conto, eu disse para vocês no início, mas ele traz algumas lições muito importantes para a nossa vida. Essas lições criadas, não sei quem é o autor, sobre a águia. A águia tem muitos ensinamentos, né, da águia, né? A Bíblia mesmo traz o exemplo da águia, né? E, inclusive, o profeta Isaías fala sobre isso, né? Voarão, que os jovens não se cansarão, voarão como águias, né? A águia tem um significado muito grande dentro da figura bíblica. Segundo esse conto, a águia é a ave que vive maior tempo da sua vida entre as aves. Possivelmente ali próximo dos 80 anos que uma águia pode viver. Mas chega um momento na vida dela, quando está completando, ela chegando aos 40 anos, ela precisa tomar uma difícil decisão. Porque durante esses 40 primeiros anos, e esse 40 na linguagem bíblica tem um significado muito grande também, né? Quando chega aos 40 anos, as suas unhas estão já compridas e elas ficam curvadas, flexíveis, e ela já não consegue mais agarrar as suas presas, das quais ela se alimenta. O bico dela cresce e se torna alongado e com a ponta muito fina e começa então a se curvar. Então ela fica limitada da alimentação. As asas dela vão se tornando muito grossas, muito mais grossas que as suas penas vão ficando grossas e pesadas, de forma que ela já não consegue voar direito. Voar é bem difícil para ela. Aí quando chega nesse momento, a águia ela tem que tomar uma decisão muito difícil. Ou ela morre, ou ela enfrenta o processo de renovação dela. Segundo esse texto, esse processo dura-se aí aproximadamente 140 dias. Como é que ele funciona? Esse processo consiste em essa águia voar para um lugar bem alto, numa montanha, onde tenha um ninho ali por perto de um paredão. É um local seguro para que outros predadores não possam alcançá-la, e de onde ela vai
retomar um voo firme e pleno depois. Quando ela encontra esse lugar, a águia começa então a bater o seu bico contra aquele paredão, aquela parede, aquelas pedras, de tal forma que ela tem que arrancar o seu bico, até aquele bico que está fino, curvado, ser arrancado, e enfrentar a dor que essa atitude acarreta para ela. Pacientemente, ela espera nascer um novo bico, com o qual ela vai arrancar as suas unhas, suas garras que já estavam curvadas, que não tinha mais como pegar as presas. Ela tem que arrancá-la com esse bico novo, esperar para que possam crescer novas unhas. Com essas novas unhas que cresceram, então ela começa um outro processo doloroso, que é arrancar as penas velhas e pesadas que já estão. Após aproximadamente 5 meses de processo de renovação, de transformação, a águia, agora renascida, sai para o voo de renovação, certa da vitória, e está preparada para viver então por mais uns 30, 40 anos. Olha que lição tremenda, meus queridos. Às vezes passar por transformação dói. Essa história, essa lenda contada, ela pode trazer aplicações para a nossa vida. A gente está vivendo esse tempo aí dessa pandemia, né? A águia, 140 dias para que ela pudesse passar por uma transformação. Estamos aí já passamos desses 140, né? Deus está nos dando a oportunidade da transformação, da renovação. E conforme nós falamos para a águia, é doloroso. Mas depois ela renasce, ela ressurge, esplendorosa. O voo de uma águia no céu é uma coisa linda de se ver. Você quer ver algumas imagens lindas de uma águia voando? Vai lá no YouTube e pesquisa lá, voo de águias ou águias voando. Você vai ver que coisas fantásticas que você vai ver. Agora, para que ela possa passar por isso e viver aquele tempo, seus 80 anos, que é também a faixa etária da vida de um homem, 80 anos. Nos 40 ela passou pela transformação. Lembra de Moisés, nos 40 anos dele, que aconteceu com ele? Transformação. É o tempo de transformação. E aí, depois de passado esse tempo, nós podemos então voltar e voar como a águia. Poderemos voar seguros da renovação, da transformação que nós passamos. Meus queridos, nós precisamos aprender a lição da águia durante esse tempo que o Senhor está nos permitindo passar. Deus está nos dando a oportunidade de transformação, de mudança individual. A nossa forma de culto ao Senhor, nós vivíamos tão limitados, uma forma de culto centrada no templo, e agora o Senhor nos mostra que nós cultuamos com a nossa vida, o templo somos nós. Transformação. A nossa mente é a mente de Cristo. Transformação. O nosso culto não é mais cerimonial ou formal, cheio de formalidades judaicas, nem nada disso, não. O nosso culto é espiritual, é o Espírito Santo quem define todas as coisas. Transformação. Meus queridos, se nós não aprendermos as lições durante esse tempo, para que haja transformação em nossa vida, perde-se então a expectativa de mudança, porque Deus está nos dando oportunidade de transformação, meu querido. Aí na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na área financeira,
tudo está sendo virado de cabeça para baixo. Na economia do país, na política, nós estamos vivendo aí um ano eleitoral que não se sabe como as coisas vão acontecer realmente. Já estamos entrando no mês de setembro e as coisas estão ainda viradas ao contrário, está tudo ponta cabeça, ainda não tem um processo de conclusão da transformação. Deus está dando oportunidade para a sua igreja viver um tempo de transformação. Deus está dando oportunidade para a nossa nação e para o mundo inteiro experimentar essa transformação, porque foi uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, para que o mundo todo tivesse a oportunidade de transformação. Mas quantos estão tirando as lições positivas nesse tempo? Quantos estão tendo suas vidas mudadas? Quantos estão aprendendo realmente com o texto que Paulo nos diz de transformação, não deixar ser moldado pelo padrão do mundo, mas transformar a nossa mente, transformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes em novas atitudes. Que você experimente a transformação na sua vida. Que no dia que nós voltarmos, nós voltemos como águias, voando o voo da transformação, a vitória, porque vencemos o período da transformação, vencemos o período de dores, vencemos o período de dificuldades, mas nós arrancamos de nós aquilo que nos atrapalhava a voar, aquilo que nos atrapalhava a crescer, aquilo que nos atrapalhava a nos encher do Espírito Santo, nos alimentar da palavra de Deus, aquilo que estava impedindo-nos de uma vida de qualidade. Agora, pelo poder do nome de Jesus, tudo agora foi mudado, foi transformado pelo poder do Espírito Santo em nós. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você experimente hoje essa sua transformação. Viva o novo com o Senhor. Ele faz novas todas as coisas. Ele nos renova. Domingo passado à noite nós falamos sobre isto. Choro dura a noite, a alegria vem ao amanhecer. Novo dia, novas experiências, transformados agora para vivermos a nova vida com Cristo. Que Ele te dê graça para entender isso nesta noite. Que o Senhor possa transformar a sua vida. Que você ofereça ao seu corpo, a sua vida, como esse culto espiritual ao Senhor. Oferte ao Senhor a sua própria vida e você verá maravilhas acontecendo, que a sua mente seja transformada, para que você viva com o Senhor intensamente a partir desse momento. Que Ele te dê graça, muito entendimento da sua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Meu Deus, nós temos aqui diante de nós a palavra do Senhor e esse desafio. Como nós precisamos, Pai, crescer. Crescer às vezes dói. O crescer passa pela transformação, novas experiências, responsabilidades, algo novo que o Senhor nos traz. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa, nesse momento, dar a todos que estão acompanhando-nos aqui agora, ao vivo, através dos vídeos, que elas possam ter a experiência da transformação, que eles aprendam essa lição que o Senhor nos traz pelo ensinamento do apóstolo Paulo, e que através desta lição da natureza de algo criado pelo Senhor, nós possamos tirar lições para a nossa vida diária, Pai, em nome de Jesus. Fortalece a nossa fé no Senhor. Não nos deixe, ó Deus, desistir da nossa caminhada.
Assim como aquela águia que aos 40 anos ela tem que tomar aquela decisão, o que fazer da sua vida, que seja esse o momento de decisão para cada um de nós, o que faremos da nossa vida a partir de agora. Que possamos, ao passar pela transformação, ter um voo para a glória do Teu nome, Pai. Um voo que nos leve realmente a novos padrões de vida, a novas experiências e a transformações verdadeiras em nosso dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, nos dê graça e entendimento para isso, Pai. Isso é que eles estão passando por dificuldades, que eles estão desempregados, aqueles que estão empregados, ó Deus, preserva o emprego deles, Pai, dá vitória para eles, estou das famílias, dando prosperidade, dando os recursos no dia a dia, aqueles que estão enfermos, curando as enfermidades, protegendo, Deus, os seus filhos de serem contaminados, atingidos, Pai. Glorificamos pela redução do número, Pai, de contaminações que estamos tendo, redução, Deus, de ocupações de leitos. Ó Deus, nós vemos a ação do Senhor trazendo um novo tempo para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer restauração e vida para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver com o Senhor, em comunhão com o Senhor, conscientes de que só o Senhor é Deus, que só o Senhor dá sentido à nossa existência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. Algumas pessoas estão aqui com a gente. Eu consigo identificar aqui, através dos que estão aqui com a gente, Machile, a Marta Teixeira, Fátima, Enéas, Udinha, irmã Marlene, Minu. Tem mais gente por aqui, não tem? Deixa eu ver aqui se quem mais está aqui. Márcia Regina. Tem outras pessoas aqui que não está dando para vê-las. Deixa eu ver se eu consigo achá-las aqui. Não vai dar agora para achá-las aqui não, mas eu agradeço a vocês por estarem presentes aqui, participando desse momento especial conosco. Que o Senhor te abençoe, te guarde, dê uma semana em paz. Os irmãos no grupo de estudo Zoom amanhã, 7 horas, estaremos juntos. Envio o convite, vou enviar o link de participação amanhã, então fique atento lá no grupo de estudos através do Zoom, tá bom? Estaremos caminhando juntos ali, tá? Como eu disse para os irmãos domingo à noite, a Convenção Batista Mineira, ela encaminhou um protocolo para reabertura. Eu vou enviar parte dessa adaptação do protocolo à nossa realidade aqui, da nossa igreja, para que a gente planeje esse momento de nós retornarmos gradativamente, possivelmente no dia 13 de setembro, nós tenhamos esse primeiro encontro. Nós vamos informar ali direitinho como cada um vai ter que fazer para participar. Há algumas implicações legais, jurídicas a respeito disso, mas eu preciso trazer essa adaptação desse protocolo para a igreja, para a abertura da igreja. Então, e ele é bastante rigoroso. Eu sei que tem uns grupos religiosos aí que estão abrindo aí em geral, né? Mas nós estamos submissos a uma convenção e eu prefiro seguir o protocolo que a convenção envia para as igrejas, para os pastores, para que a gente possa ter mais segurança naquilo que nós fazemos. Até segurança jurídica e de apoio da própria convenção, se porventura surgir alguma necessidade. Tá? Então, estejam orando. Eu estou preparando o texto ainda, eu iria mandar hoje, mas ainda está definindo falta definir só uma questão aqui a respeito disso, porque nós temos que preparar o espaço físico também para isso. Nós temos que preparar
os bancos, nós não temos cadeiras. Se fosse cadeiras era mais fácil. Como são bancos, nós temos que dar um pouco mais de trabalho para fazer isso, mas nós estamos estudando essas formas de fazer isso para que a gente possa conseguir fazer esse encontro de forma que haja segurança física, integridade física para todos. Então orem em favor disso, esteja orando e vamos aguardar que até naquela semana, dia 13 de setembro, vocês vão ficar sabendo, tá? Então a gente tem um processo de inscrição para participar, um número é reduzido até 20 pessoas, não vamos e assim a gente vai fazer dessa forma, tá? Pra gente adaptar aqui o local, tá bom? Então a gente vai fazer assim. A Shirley está falando aqui, se precisar de ajuda, tá aí. Talvez a gente precise mesmo de algumas coisas para marcar os locais aqui. A Shirley, a gente vai conversar sobre isso. Minô também. Graças a Deus, né? Que os irmãos estão disponíveis, isso é importante, isso é maravilhoso, né? Sabemos, nós podemos contar com todos vocês, tá? Então, aguardem um pouquinho, como é a previsão nossa aqui é para o dia 13, então a gente vai organizar isso aqui, adquirir algumas coisas que nós precisamos adquirir para deixar tudo preparado aqui para esse dia 13, tá bom? Então, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui nossa transmissão de hoje, nosso momento de culto de hoje, e pedindo a vocês que continuem orando para que Deus possa nos orientar em tudo aquilo que nós vamos fazer nos próximos dias, que a gente possa fazer tudo debaixo da direção do Senhor. E eu vou realmente contar com a disponibilidade dos irmãos para nos ajudar, para participar, para se envolver, para estar presente e para compreender também, se você não puder estar presente, se dentro daquele protocolo que for apresentado você não se enquadrar nele, pedir a sua compreensão desde já, que você não fique aborrecido, não fique triste conosco, mas a gente precisa fazer as coisas de forma correta e legal, independente se os outros não fazem dessa forma. Às vezes as pessoas, mas os outros estão fazendo, não tem nada a ver com os outros, né? Então, desculpa a franqueza aí, não é agressividade não, tá? Se os outros não, porque as pessoas fazem as coisas erradas lá fora, não quer dizer que eu tenho que fazer errada, porque as outras fazem também, né? Tem que fazer o que é certo, né? E para isso nós temos as leis do nosso país, nós temos a nossa convenção que é muito atuante nessa forma, né? Tem sido muito atuante nesse tempo de apoio às igrejas. Então é aí que a gente vai caminhar juntos, tá bom? Deus abençoe a todos, meus queridos, dê uma noite em paz, uma semana muito abençoada. Encontraremos com alguns amanhã e com os outros do decorrer da semana. E Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e seja do que vencedor. Que Jesus te abençoe e te guarde poderosamente no nome de Jesus. Salvador, sem tua graça, ela murcha ficará e sem vigor vivifica nossas almas, ó Senhor.
visita a tua igreja, ó bendito Salvador.